Sejam bem-vindos aí a mais uma noite, a mais uma aula. Vamos dar sequência, vamos dar sequência ao nosso conteúdo, mas antes trazendo aquele recadinho básico, não esqueçam aí de que toda semana vocês têm uma questão, aquela atividade de frequência para vocês responderem, e com a resposta dela, vocês têm aí a frequência e tem também a questão daquele percentual de nota, aquele 40% da nota virá dessas atividades de frequência. Um detalhe que não vai afetar a nossa turma, mas a nossa disciplina aqui, a nossa live semanal, mas que porventura vocês venham aí a questionar em razão dos outros professores. A semana do dia 9, não é semana que vem, na outra, vai ser a semana aí das apresentações de TCC, do pessoal do 10º período. Então, alguns professores e alguns dias de aula aí, eles vão ser comprometidos e vocês receberão um link lá para assistir a aula à banca, as bancas. Mas no meu caso, e aí no nosso caso, o único dia que eu vou ter banca como avaliador é na terça-feira. Como nossa aula é na quarta, dia 11, nesse caso, vai ter aula normal. Tá? Então, antes que alguém me pergunte, não é uma semana liberado, não é uma semana sem aula, não é nada disso. O que vai acontecer é que um professor ou outro aí, ele vai ter que dispensar vocês da aula, porque ele vai estar compondo a banca. No meu caso, como eu só estarei na banca da terça-feira, dia 11 aí de novembro, aula normal. Então, a gente tem aula normal aí até o final do semestre, e aí, para quem está acompanhando o calendário, se vocês forem verificar, com exceção da aula de hoje, nós temos só mais 4 semanas, mais 4 semaninhas aí, porque semana que vem já é novembro, e a primeira semana de dezembro já é a semana de avaliações novamente. Estamos na reta final, a gente sabe que, de alguma maneira, já estão cansados, e é normal, final de ano, apesar de ser um ano totalmente atípico, enfim, essas aulas online, mas, mesmo assim, gera um certo estresse, ansiedade. Então, aguentem firme, vocês que vêm aí participando da aula ao longo do ano, mais um mês aí esse ano acaba, então, pensem assim que está chegando aí nos finalmente, mas não esqueçam, das questões, das atividades de frequência aí, é importante que vocês respondam toda semana, sempre com aquele detalhe, vocês têm 48 horas para responder, senão o sistema fecha e vocês ganham, além da falta, não ganham aquele ponto. Bom, vamos continuar o conteúdo, o conteúdo sempre está lá disponível para vocês no portal do aluno, então, vocês sempre têm aí a possibilidade de baixar, de acompanhar o PowerPoint. E o que a gente vai falar hoje? Hoje a gente encerra, praticamente, encerra toda a parte aí que a gente falou do poder legislativo. Então, a gente está falando já há algum tempo do poder legislativo, a gente vem falando aí desde o processo legislativo, que inclusive caiu na avaliação do primeiro bimestre. Nós falamos na última aula, nas últimas 2 aulas aí, sobre os parlamentares, a imunidade do parlamentar, a gente falou sobre a perda do mandato, e hoje a gente encerra com esse último elemento aí, que é vinculado ao poder legislativo, e aí eu aproveito, já que a gente vai falar de fiscalização de contas do governo, eu vou aproveitar e já emendar aí a história dos precatórios. Tá? Então, precatórios, eu já vou explicar o que é para vocês terem conhecimento aí. Então, o Tribunal de Contas é um órgão, é uma instituição constitucionalmente prevista que é vinculada, é um órgão auxiliar do Poder Legislativo. Isso que eu digo que a gente está encerrando o Poder Legislativo. A partir da semana que vem, a gente avança e entra no Poder Judiciário. Então, enfim, chegaremos no Poder Judiciário, e aí a gente vai falar, de uma certa forma, mais rápido do que o Poder Legislativo, principalmente porque, quando a gente fala de Poder Judiciário, a gente vai trazer a estrutura básica, como as coisas
estão estruturadas, a hierarquia dessa justiça e tudo mais. Só que quando vocês vão estudando processo civil, processo penal, depois lá na frente, processo trabalhista, de alguma maneira vocês já vão vocês vão revisitar todos esses conceitos e vocês vão entender melhor, né, a ordem, né, como que a coisa tramita, né, um processo tramita aí dentro dessas justiças. Então, a gente vai falar um pouquinho mais rápido, né, então, a partir da semana que vem, a gente fala aí do Poder Judiciário, vai consumir aí umas 2 aulas. Depois disso, a gente vai falar das instituições aí que estão vinculadas ao poder, são, de certa forma, independentes, né, mas elas estão vinculadas também ao judiciário, o Ministério Público, a gente fala rapidinho deles, defensor público, a gente fala um pouquinho das Forças Armadas, né, então aí a gente fecha esse primeiro pedaço da Constituição, aí a gente pega na última, ou nas 2 últimas aulas, a gente traz um breve panorama aí sobre os direitos sociais da Constituição, né, então a gente vai dar uma rápida pincelada sobre os direitos sociais, que é o artigo 193, à frente aí da Constituição. A gente vai mencionar, né, mais ou menos demonstrar para vocês como funciona, o que mais relevante aparece lá na Constituição, porque quando a gente fala de direitos sociais, o que é isso? Né? É a educação, é o lazer, é o desporto, é a saúde, são os índios, é a criança, o adolescente. Então, veja, são universos específicos, né? Então, se a gente fosse falar e aprofundar, por exemplo, a saúde, veja, a gente poderia passar um semestre inteiro falando sobre direito à saúde, né? Saúde privada, saúde suplementar, saúde pública, a lei, o SUS, e enfim, né? Então existem, inclusive, pós-graduações aí de direito em saúde, né? Então, veja, a gente só vai dizer que isso existe, né? E no máximo trazer aí alguma classificação, é o que tem espaço, né? A nossa ementa aí desse direito constitucional 2, ela é bem ampla, bem espaço, bem vasta, né? Ela traz conteúdos bem abstratos aí, em que a gente pode aprofundar, né, em cada um deles e basicamente falar um semestre em cada conteúdo. Mas, enfim, isso será o resto aí do nosso semestre, ou melhor, né, o resto do mês, né, o mês de novembro, aí, as próximas 4 aulas. Hoje a gente avança ao Tribunal de Contas. Tribunal de Contas, o que que é? Né, o que que é o Tribunal de Contas? É uma entidade, né, é um órgão autônomo, independente, né, então vejam só, ele é tal como, né, a gente poderia caracterizar aí um Ministério Público, ele tem orçamento próprio, ele tem gestão própria, ele tem aí servidores próprios, ele tem estrutura própria, mas o que que ele faz? Ele basicamente é um órgão auxiliar do Poder Legislativo no controle das contas públicas, né? Então, o Tribunal de Contas é o fiscal do Poder Executivo, né? Traduzindo aí, falando em palavras mais simples, o que o Tribunal de Contas faz? Ele fiscaliza o gasto do dinheiro público, né, pelo Poder Executivo. Então, nós temos, né, que todo o poder público, aqueles que se atuam com o dinheiro público, eles são obrigados anualmente a prestar contas ao Tribunal de Contas. E aí nós temos o Tribunal de Contas da União, que fiscaliza o Poder Executivo Federal, além das autarquias, né, e as entidades que estão vinculadas ao governo federal. INSS, empresas públicas como Caixa Econômica e tudo mais, elas são fiscalizadas pelo Tribunal de Contas. E aí nós temos em âmbito estadual também, né, em âmbito estadual, que fiscaliza o Estado, né, o próprio Estado, e os municípios, né, então nós temos aí 2 níveis, né, nós temos o Tribunal de Contas da União e o Tribunal de Contas do Estado, que né, e aí a gente sempre fala, é o controle externo das contas públicas, né? Por que controle externo, né? Por que esse sentido de externo? Porque é um órgão fora do Poder Executivo que controla
as contas, né, o dinheiro público. Então, nós temos o controle interno. O controle interno é quando a própria controladoria, né, do Poder Executivo, eles têm lá um setor, eles têm lá contadores, eles têm lá sistemas, eles têm lá auditorias internas, que também fiscalizam o gasto do dinheiro público. Então, o Poder Executivo, ele tem, né, esse controle interno e o controle externo. Qual é o controle externo? O controle externo são os órgãos fora do Poder Executivo. O maior exemplo é o Tribunal de Contas. Outro exemplo que é comum, uma entidade, né, é a população, a sociedade, que fiscaliza também o dinheiro público, né, então também é um controle externo. Além disso, nós temos as organizações civis, né, então existem ONGs aí que se prestam a fiscalizar o dinheiro público, né, então são os observatórios aí que fazem, né, uma fiscalização. Veja, existe esse controle externo por vários órgãos, né, a sociedade, as ONGs, né, enfim, mas o principal e o mais relevante é o Tribunal de Contas, porque ele é o órgão que vai, né, tecnicamente, subsidiar o Poder Legislativo, né, então o Poder Legislativo acompanha o que o Executivo faz, e por que, né, o Legislativo faz esse acompanhamento? Porque, no final das contas, né, se vocês lembrarem ou já tiverem visto, tudo que o governo faz ou pode fazer com relação a dinheiro público é autorizado mediante lei, né? Então, todo ano, o Poder Executivo manda um projeto de lei para o Legislativo, a lei orçamentária anual. Lá o Executivo vai dizer, ó, eu vou gastar alguns bilhões na saúde, alguns bilhões na educação, dentro da educação eu vou gastar lá com pesquisa, vou gastar com ensino superior, vou gastar com ensino básico, aí dentro do ensino básico ele tem que ir especificando, né? Ah, lá é o programa de educação, não sei o quê, programa disso, estrutura de escolas. Vejam, o dinheiro é previamente estruturado para ser aprovado isso pelo Poder Legislativo. Então, o Poder Legislativo tem uma lei, aprova uma lei, que é sugerida pelo Executivo, de como que se deve gastar o dinheiro público. Então, nada mais normal de que um órgão vinculado a esse próprio legislativo fiscaliza se esse dinheiro foi gasto tal como prometido, tal como colocado lá naquela lei orçamentária anual. Então, veja, o Tribunal de Contas tem esse papel, né, tem esse papel, ele não é um mero assessoramento técnico, né, como coloco aqui nesse slide, não é um mero assessoramento técnico, é um órgão independente, mas que tem essa função, né, de auxiliar o poder legislativo, né? Então, onde está previsto isso? No artigo 71 da Constituição. Né? O artigo 71 da Constituição vem trazer uma série de incisos lá, dizendo o que pode fazer o Tribunal de Contas, né? Mas talvez o mais relevante está no inciso primeiro, né? Apreciar as contas prestadas aí pelo presidente da República, mediante parecer, né? Então, o que acontece? O Tribunal de Contas, ele vai receber as contas aí do governo federal, nesse caso, o Tribunal de Contas da União, e ele vai emitir um parecer, ele vai fazer aí uma análise técnica dessas contas. E aí o que acontece? Quando encontra irregularidades, o que o Tribunal de Contas faz? Ele julga o presidente, ele condena o presidente? Não, ele devolve esse parecer técnico para o Poder Legislativo, né? Então ele devolve essa análise técnica e quem vai julgar, né, o presidente da República, se tiver alguma coisa errada, é o Congresso Nacional. Né? Então nós tivemos aí um caso bastante importante há 4 anos atrás, que foi, né, o impeachment da Dilma. O impeachment da Dilma teve origem, né, teve aí como fundamento técnico
uma violação na lei de responsabilidade fiscal, né, basicamente lá aquilo que se chamou de pedalada fiscal, né, o que ela fazia? Ela pegava dinheiro das estatais, né, da Petrobras, do BNDES, da Caixa Econômica, para pagar as contas do governo, né, então as contas do governo pareciam todas em dia, quando na verdade ela estava se valendo de recurso de terceiros que são empresas do próprio governo, mas, né, contabilmente são situações diversas aí. E aí ela pagava as contas com dinheiro das empresas públicas e depois, né, ia repassando, ia, né, compondo esse buraco, vamos dizer assim. Isso tem uma violação na lei de responsabilidade fiscal, lá na lei, né, específica. Quem identificou isso? Quem fez, né, análise técnica? Quem constatou isso, essa pedalada fiscal? Foi o Tribunal de Contas, né? Então, veja, o Tribunal de Contas, a União, na época, fez aí uma análise técnica e encaminhou para o Congresso Nacional, né? Então, o Congresso Nacional recebeu esse parecer e, né, em razão dessa violação ou dessa irregularidade, encaminhou e deu início aí a um impeachment, né, um processo de impeachment que vocês devem ter acompanhado aí pela TV, em que houve a votação primeiro se pede uma autorização ao STF para se dar sequência ao processo, uma vez autorizado pelo STF, primeiro a Câmara dos Deputados votou e depois o Senado votou também, e aí houve, né, efetivamente o impeachment aí da Dilma. Então, veja, o Tribunal de Contas, ele julgou a Dilma? Não. O Tribunal de Contas que derrubou a Dilma? Também não. O que ele fez? Ele fez um parecer, né, ele fez aí né, um documento técnico que foi julgado aí, que foi encaminhado, né, para apreciação do Congresso Nacional, que é quem tem competência para isso. Artigo 49, inciso 9 lá, da Constituição. O que acontece também pelo Tribunal de Contas é que o Tribunal de Contas ele julga também e aprecia as contas aí das entidades públicas, né? Por exemplo, a aplicação de dinheiro em ONGs, né, que recebem verbas públicas e tudo mais, tudo isso é fiscalizado pelo Tribunal de Contas da União também. Se vem dinheiro da União, é o Tribunal de Contas da União que vai olhar, vai fiscalizar. Se essas entidades que trabalham com dinheiro público estiverem irregulares, o Tribunal de Contas ele pode julgar aquela conta irregular, né? Ela pode julgar aquela conta dizendo, né, de alguma maneira que o dinheiro não foi aplicado como deveria, né? Ou o dinheiro foi repassado para a instituição e a instituição não deu a finalidade que prometeu. O Tribunal de Contas ele pode condenar essas instituições a devolver esse dinheiro, né? Então ela pode condenar aí, pode aplicar multas, né? E tudo isso, né, vai ter força aí de título executivo extrajudicial. Então o Tribunal de Contas ele tem essa possibilidade de aplicar penalidades e, se não cumpridas as penalidades, elas são executadas, né, no Poder Judiciário com uma execução fiscal, né? Então a pessoa devedora e a entidade, ou a pessoa física condenada, ela tem, né, contra ela pode ter aí um processo executivo. Inclusive, né, esse Tribunal de Contas, ele vai julgar, ele vai ter aí como fundamento a questão, muitas vezes, da lei de responsabilidade fiscal. E uma das condenações que o Tribunal de Contas pode aplicar ao administrador público é a inelegibilidade dele, né? Então, pode acontecer do Tribunal de Contas declarar, né, condenar o administrador público, além de devolver o dinheiro, ele pode condenar essa pessoa a ficar inelegível, né, por 4, 8 anos aí, com base, né, na lei de responsabilidade fiscal. Então, veja, o Tribunal de Contas ele tem uma importância muito grande aí no controle e fiscalização do dinheiro público, né? Então, avançando aqui, como que é essa estrutura? O Tribunal de Contas tem os ministros, são 9 ministros, um terço deles é escolhido pelo presidente da República,
e aí é sabatinado pelo Senado, e os outros 6 aí são indicados pelo Congresso Nacional, né? Então, vem os requisitos, né, do artigo 73, para ser ministro do Tribunal de Contas da União, precisa ter mais de 35 anos e não pode ser superior a 65, tem que ter idoneidade moral, notório conhecimento jurídico e mais de 10 anos aí de exercício ou função em efetiva atividade profissional, né? Então, são os requisitos aí que se coloca para, né, alguém poder ser indicado como Tribunal de Contas. E um dos aspectos, né, um dos pontos aí que o Tribunal de Contas se preocupa e fiscaliza e também fica em cima, é o cumprimento das despesas públicas, né, o pagamento das contas públicas. Então, o governo, ele tem uma série de contas de despesas a honrar, né, enfim, o governo, ele faz empréstimos, o governo, ele aluga imóveis, o governo, ele contrata prestação de serviço, enfim, ele tem uma série de despesas que o Tribunal de Contas também fiscaliza, né? Então, essa prestação de contas envolve olhar onde que esse dinheiro é colocado e se ele foi alocado de acordo com a lei, né, de acordo com a lei orçamentária anual. E um dos elementos, né, uma dessas despesas que são olhadas de perto aí pelo Tribunal de Contas, são as despesas com os precatórios, né? Então, por isso que eu coloco aí, junto com essa aula de hoje, a questão envolvendo o precatório, né? O precatório, mas o que é o precatório, né? Afinal de contas, o que é esse precatório, que eu já ouvi falar na TV, já ouvi falar no rádio, e eu não entendi muito bem, não sei muito ao certo o que isso significa. Bom, o que acontece, né? Um exemplo bem simples, né? Vamos imaginar que você é taxista, né? Você tem teu táxi, você está trabalhando, de repente vem lá um veículo, né, oficial da União, né, um motorista da União, e ele bate no teu táxi, né? Simplesmente o carro, né, o servidor público da União, o veículo da União Federal, ele vai lá e bate no teu táxi. A culpa é dele, ele furou o semáforo, ele passou no sinal vermelho, ele errou, ele me causou um prejuízo. Ele bateu no meu táxi, né, estragou meu táxi. Eu fiquei lá 15 dias sem o táxi, porque o táxi teve que ficar lá na concessionária, na oficina, para consertar o meu táxi. Enfim, vejam só, eu passei 2 semanas sem trabalhar. Além disso, eu gastei lá 8 mil reais para consertar o meu táxi. Então, eu tive um prejuízo de mais ou menos 20 mil reais. Né? Vamos imaginar aí, tive 20 mil reais de prejuízo. O que eu vou fazer? Eu vou cobrar da União esse valor. Eu tive um prejuízo, né? Eu tive um prejuízo. Aí eu vou bater lá na porta da União, né? Aí eles olham para a tua cara e falam assim, ó, meu amigo, você vai procurar teus direitos, né? Aqui você não vai nem ser atendido. E aí você vai procurar teus direitos. O que é procurar teus direitos? Você teve um prejuízo por um ato ilícito de alguém. Esse ato ilícito de alguém causou um prejuízo, então essa pessoa que causou o prejuízo tem que te indenizar. Então você vai se socorrer do Poder Judiciário. Aí você vai lá e entra com uma ação contra a União, já que era um servidor público da União, um carro da União, e você entra com uma ação contra a União. E você ganha essa ação contra a União. Então, vejam, você entrou com uma ação judicial e você teve um êxito. Aí chegou a hora da União pagar a condenação. Quando a União vai pagar a condenação, ela não paga essa condenação assim como nós, meros mortais, né, iniciativa privada, assim como nós fazemos. Nós temos prazo de 15 dias para pagar, senão vem penhora online, senão vem penhora de veículo, senão vem tudo, né, todas as constrições aí ao patrimônio. O Estado, e aí entra município, União, Estado membro, né, as empresas, as autarquias, essas entidades, elas não pagam em 15 dias, como nós.
elas vão pagar aquela condenação judicial por meio de um título que recebe o nome de precatório, né? Então, o precatório é isso, é quando o Estado tem que pagar uma condenação judicial, né? Então, o conceito aí de precatório é isso, né? É uma ordem fundada em uma decisão judicial definitiva. Então, o juiz determinou que a União pague a indenização para o taxista. Como é que a União vai pagar isso? Por meio de precatório, né? Por meio aí dessa ordem de pagamento. E por quê? Né? Para que é instituído aí? Por que eles fazem essa ordem de pagamento diferente da iniciativa privada? Uma lógica bastante importante de que os bens públicos eles não podem ser penhorados, né? Então, diferente da iniciativa privada, em que o patrimônio é seu, e se você não pagar, eles vão tomar aquilo que é seu. O patrimônio público, e aí ingressa, né, tanto a conta bancária, quanto os prédios, os veículos e tudo mais, o patrimônio público é da sociedade, né, o patrimônio público é do povo. Então, não pode ter aí essa penhora, porque o mal, né, o malefício, o resultado de uma penhora online, por exemplo, pode afetar o recurso para a saúde, para o tratamento de medicamento de alguém. Vejam, em termos teóricos, né, o judiciário ele não pode ir lá e bloquear um dinheiro público. Esse dinheiro público ele é da sociedade, a sociedade optou em aplicar aquele recurso em medicamentos para crianças, por exemplo. Né? Então, existe aí essa disposição de que o bem público é impenhorável. Então, não dá para colocar o Estado, né, ele é condenado, no mesmo rito de um particular. Então, se criou esse precatório, né, e esse precatório, que é uma ordem cronológica de pagamento. Então, o que acontece? Eu tive uma sentença ao meu favor, eu tenho que receber essa indenização, eu sou o taxista, o que a União vai fazer? Ela vai pegar esse meu direito, vai incluir numa fila, né? Vai incluir numa fila e eu vou entrar na lista lá de recebimento, né? Então, a União reserva um percentual do seu orçamento para pagar essas condenações, esses precatórios, né? Então, eu entro numa ordem cronológica. Quem teve uma condenação anterior à minha, vai receber antes de mim, né? Porque é cronológica. Essa ordem cronológica ela é obrigatória, né? Ela vai servir aí para todo mundo, né? Então não importa se, né? Se você tem aí 100 mil, tem 500 mil, tem 1 milhão para receber, você vai entrar na mesma fila e vai ficar esperando. O mais antigo vai receber antes de você. Isso tudo está previsto no artigo 100 da Constituição. Né? Então, o artigo 100 da Constituição vai fazer essa regulamentação dos precatórios. O que acontece, né? Vejam, uma questão orçamentária, né? De uma certa maneira, não existe como prever exatamente quantos milhões de reais vai ter de condenação em cada semestre, né? A título de determinação judicial. Se tem uma estimativa, se pode ter uma ideia, mas nunca se vai conseguir dizer exatamente qual é o valor. Não dá para o Estado ele colocar no orçamento exatamente o valor que deve ser pago naquele próprio ano. Então, existe uma regrinha, essa regrinha é do parágrafo 5º, que diz, né, que esses precatórios, eles devem ser pagos conforme aí o período que ele foi condenado, ele foi emitido, e aí depende, se ele é apresentado até 1º de julho, ele deve ser honrado no mesmo ano. Né? Ele entra na ordem de pagamento do mesmo ano. Então, se a condenação é até junho, entra no orçamento de 2020. Se a condenação, né, se a ordem foi emitida depois de 1º de julho, por exemplo, se for emitida hoje, eu vou entrar na fila do ano que vem. Né? Então, existe aí essa disposição aí para organizar, né, para ter um freio, porque se chegar numa condenação lá em dezembro, né, vejam, o prazo é muito curto, o Estado não tem como organizar esse pagamento
tão curto tempo. Então, ele acaba sendo jogado para o ano seguinte. Então, esses são os precatórios, né, que são, né, e os pagamentos também compõem aí a fiscalização do Tribunal de Contas. Mas vejam, né, eu contei essa historinha do taxista, que tem uma indenização de 20 mil reais para receber. Veja, o taxista, ele vive disso, ele é o ganha-pão dele, é a profissão dele, né? Então, esse dinheiro, os 20 mil reais aí de indenização e lucros cessantes que ele cobrou, tem uma importância muito grande para ele sobreviver. Agora, existem algumas condenações que geram precatórios, por exemplo, de grandes construtoras que prestaram serviço para o Estado e não foram pagos como deveriam, né? Então, eles vão ter lá alguns milhões para receber também do Estado. Vejam, a gente está falando de condenação judicial, tanto do taxista quanto dessa grande construtora. Os dois têm precatórios a receber. Mas seria justo colocar numa mesma fila, dar uma mesma importância a esse dinheiro do taxista e a esse dinheiro, né, esses milhões que a construtora tem a receber, não é justo, não é igualitário considerar e colocar os dois numa mesma fila, né, ou colocar os dois na mesma linha de importância. Os precatórios, eles se dividem, existem 3 classificações aí de precatórios, né, 3 tipos de precatórios. O primeiro deles, né, são os alimentares. Né? Os alimentares estão previstos aí no artigo 100 e no artigo 100, parágrafo 1º e parágrafo 2º da Constituição. Os precatórios tipo alimentares, eles decorrem sempre do quê? Né? De indenizações que tiveram como motivação a cobrança de salários, né, de vencimentos, proventos, pensões, complementações, benefícios previdenciários ou indenizações aí, como essa do taxista. Né? Então, vejam que, por exemplo, o funcionário público, né, que reclama que não recebeu o reajuste lá da União como deveria. Ele entra com uma ação na justiça e ele vai ganhar, né, se tiver razão. A hora que ele ganha, o que ele ganhou lá na sentença? Ele ganhou o reconhecimento de que o salário dele tem que ser maior do que é atualmente. O que é isso? É um precatório que ele vai receber de natureza alimentar, porque diz respeito aí a reajuste salarial e tudo mais. Então, esses precatórios alimentares, eles ingressam numa fila separada daqueles que não são alimentares, né? Então, nós temos, né, essa diferença por exclusão mesmo. O que não é alimentar é precatório comum, né, que eu coloco aqui nesse slide 9 aqui, ó. Não alimentares, o que é? Por exclusão os demais precatórios. Né? Então, existem 2 filas de precatórios. Existem os precatórios alimentares e os comuns, né, os não alimentares. Por quê? Não é justo colocar no mesmo caminho, na mesma linha, na mesma ordem, precatórios alimentares e não alimentares. Então, tem 2 ordens cronológicas. As alimentares são pagas com preferência. Né? Então, esse taxista, se ele entrar no mesmo orçamento do que a construtora, o taxista vai receber antes da construtora. Só que o que não pode ter assim, todo ano vai ter 2 filas. Vai ter a fila dos alimentares e a fila dos comuns. O que não pode pagar os alimentares, né, do ano seguinte, sem pagar os comuns do ano passado. Vejam, vamos pegar o orçamento 2019. Tinha lá uma fila alimentar e tinha uma fila comum. Os alimentares foram pagos, ok? E os comuns não foram pagos todos, né? Tem pendências da fila, né, dos precatórios comuns do ano de 2019. Virou o ano 2020. Pode a União começar a pagar os alimentares de 2020? Não, ela primeiro precisa pagar os comuns de 2019. Essa é a ordem cronológica, senão vai ter aí uma violação a essa ordem cronológica. Né? Então, tem esse detalhe. E qual é a importância, né, e por que eu trago um destaque aqui
desses alimentares, porque lá no Código de Processo Civil, e aí especificamente para nós, né, advogados, né, ou a maioria de vocês que vai ser advogado, fala o seguinte, né, que os honorários advocatícios têm natureza alimentar, né, então o que acontece? Se você é advogado desse taxista, você tem direito à verba de sucumbência, né, o juiz, quando condena lá a União, ela vai te dar também honorários, e você é o advogado do taxista, então você vai ter dinheiro a receber da União, né, o juiz condena sempre em honorários, você, advogado, tem direito, né, a receber da União os honorários. E esses seus honorários, eles vão entrar naquilo que a gente classifica de natureza alimentar, né? Então, nesse caso do taxista, os dois vão para a fila alimentar. Vamos imaginar que você é advogado da construtora, né? Então, você é advogado da construtora. O precatório da construtora, ela vira um precatório comum. Só que aí o que você, advogado, tem que fazer? Você tem que falar, destacar para o juiz, falando assim, ó, juiz, não, pera lá, os meus honorários aqui, conforme o artigo 85, parágrafo 14 do Código de Processo Civil, eles têm natureza alimentar, então espeça outro precatório só para mim, advogado, né? Então, o que acontece na prática? A construtora ganha, né? Os honorários do advogado que ganhou, eles são desmembrados, né, são feitos dois precatórios, vai a construtora lá para a fila dos não alimentares e vai você, advogado, para a fila dos alimentares, né, então isso daí é uma importância, né, se você pensar aí que você vai receber antes, né, você vai receber aí com preferências dos demais. Bom, o que acontece, né, então nós temos aí os precatórios alimentares, só que aí a gente tem uma outra disposição, um outro problema, né, vamos imaginar que você, né, que esse taxista, ele tem mais de 60 anos, né, ele tem mais de 60 anos de idade, e ele tem uma doença grave, né, ele tem uma doença grave aí. Vejam, o taxista com uma doença grave, né, ele é idoso, né, nesse caso, tem mais de 60 anos, e ainda é um doente grave, né, então, vejam, seria correto deixar ele na mesma fila alimentar do que todo mundo? Aí trouxe, né, a legislação, trouxe aí um outro dispositivo, que está lá no ADCT, né, então, o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que esses débitos de natureza alimentícia, né, em que o titular tenha mais de 60 anos, ou, né, então ele não precisa ter mais de 60 anos e ser doente, basta ele ter 60 ou ser portador de doença grave, definidos na forma da lei, a lei lá do imposto de renda, que vai dizer o que é doença grave, né, então, sei lá, enfim, né, portador de neoplasia, né, problemas cardíacos, enfim, tem uma série lá de doenças, eles vão ser pagos com preferência sobre todos os outros, inclusive alimentares, né, mas com limitação de valor, né, até o valor aí é o triplo fixado em lei como pequeno valor. Então, a gente já vai ver no próximo slide o que é um precatório de pequeno valor, né. Então, vejam, esses idosos ou os doentes graves, eles têm ainda uma preferência dentro da preferência. Eles pulam para cima da fila, né? Eles vão lá para o topo da fila, eles são os primeiros a receber. E aí tem um detalhe, né? E se o governo não pagar, simplesmente atrasar o pagamento, como acontece, é muito comum, por sinal, né? Em especial aqui o governo estadual, ele é um dos destaques negativos do Brasil em não pagar precatório. Então, veja, vamos supor que esse taxista de mais de 60 anos e doente, ele entrou no orçamento de 2019. Ele deveria ter sido pago em 2019. E não pagou, né? Simplesmente a União não pagou, né? Não tem dinheiro, o dinheiro está sendo desviado aí para a Covid e não paguei, né? Simplesmente não te paguei, né? E aí? O que você vai fazer, né? Você não pode me penhorar, não pode fazer nada, eu sou... Não, nesse caso específico, nessa hipótese específica desses
titulares de precatório alimentar, né, com preferência, são 60 anos ou doença grave, eles têm autorização para proceder aí com a penhora do dinheiro das contas públicas. O nome que se dá a isso é de sequestro humanitário, né? Então, esse sequestro humanitário, ele foi regulamentado, aí, ele foi, né, colocado por meio da emenda constitucional 62 de 2009, né, lá no artigo 97, parágrafo 10º do ADCT, né, que é o anexo da Constituição, lá, o ato das disposições constitucionais transitórias. Ele consolida um entendimento que existia já na jurisprudência há algum tempo, né, a jurisprudência vinha concedendo esse tipo de situação, aí foi colocado na lei. Então, a proferência da preferência aqui no alimentar tem a possibilidade de penhorar, né, as rendas públicas, aí, as contas públicas, para, né, saldar o valor até o equivalente a 3 vezes aquilo que é de pequeno valor. O que é esse precatório de pequeno valor? Né, vamos avançar aqui. Veja, além de não ser justo colocar, né, justo em termos de princípio da igualdade, além de não ser justo colocar precatório alimentar junto com o precatório comum, também não é justo, em termos de igualdade, colocar um valor pequeno, né, o precatório de pequeno valor, na mesma fila e na mesma ordem de um precatório de milhões de reais. Né? Então, vejam que se criou um outro tipo, né? Se criou, na verdade, uma exceção ao precatório, que é a requisição de pequeno valor. Nós temos os precatórios comuns e os alimentares, mas se for de pequeno valor, aí não importa se é alimentar ou comum, ambos eles descem com preferência e eles se tornam requisições de pequeno valor. Né? Então, é a previsão do artigo 100, parágrafo 3º aí da Constituição. Então, vejam, qual é a vantagem de ser um precatório, né, uma requisição de pequeno valor? Não entra na ordem cronológica de pagamento. Né? Então, não se aplica, né, o disposto nesse artigo, não se aplica aos pagamentos de pequeno valor. Né? Então, vejam que, no caso do taxista, e a gente já vai ver aqui para baixo, no caso do taxista, por ser 20 mil reais, ele não ingressa no precatório alimentar, e nem no comum. Na verdade, ele vai receber aqui uma requisição de pequeno valor, ele é pago diretamente no processo, no prazo de até 60 dias. Né? Então, é mais ou menos aí o prazo que demora para o Estado pagar. Então, vejam, uma condenação contra o Estado, que o taxista ganhou, mas que não entra na fila dos precatórios, porque, em razão do valor da condenação, ele entra na exceção aí do parágrafo 3º, ou seja, uma requisição de pequeno valor. E como que eu sei quando isso é de pequeno valor ou não? Vejam que o parágrafo 3º diz, né, que isso daí, o que vai dizer, né, se é pequeno valor ou não, é a lei de cada ente. Né? Então, a União vai dizer uma lei federal, o Estado por uma lei estadual e o município por uma lei municipal, o que é considerado em termos de valores para ser pago como requisição de pequeno valor, na forma do artigo 100, parágrafo 3º da Constituição. Né, qual é o valor para eu entrar nessa exceção da requisição de pequeno valor? Bom, o artigo 87 do ADCT, novamente, ele falou o seguinte, né, lá em 1988, né, veio o artigo 87 do ADCT e falou assim, olha, até que a União, o Estado e o município tenham uma lei para dizer qual é esse valor aqui, que vai permitir você ingressar na requisição de pequeno valor, até que não surja uma lei definindo isso, vamos seguir a regra do artigo 87 do ADCT. E aí, o que esse artigo 87 trouxe? Né? Ele falou o seguinte, olha, para ser um precatório ou uma requisição de pequeno valor, para fins de estados e Distrito Federal, 40 salários mínimos. Para fins de município,
né, no âmbito municipal, 30 salários mínimos. E no âmbito federal, 60 salários mínimos. Né? Então, o que, que acontece? Entre União, Estado e município, se não tiver uma lei específica, vai valer isso. União, 60 salários mínimos, Estados e Distrito Federal, 40, e municípios, 30 salários mínimos. O que acontece? Estado, pelo menos do Paraná, e município, pelo menos Curitiba, tem lei dizendo qual é esse valor, a gente já vai ver. A União não criou lei nenhuma, né? Então a União não criou essa lei dizendo o que é requisição de pequeno valor em termos, né, da União. De modo que vale a regra geral do artigo 87. Então, são 60 salários mínimos. Né? Então, vejam que qualquer condenação contra a União, o que vai acontecer? Entra, né, como requisição de pequeno valor. Né? Então, 60 salários mínimos, vamos arredondar aí, né, para R$ 1.000 o salário mínimo, a gente está falando aí de 65 mil, mais ou menos, reais. Então, toda condenação até 65 mil reais por beneficiário, né, você entra na requisição de pequeno valor, ou seja, você recebe aí em até 2 meses, né, em até 2 meses é pago lá diretamente no processo, você foge daquela lista, né, de precatórios. Então, nós temos aí a União, 60 salários mínimos. Né? Então, tendo a União como parte, é 60 salários mínimos. Estado do Paraná, né, nós temos uma lei, aqui ficou um pouco pequeno, então, quem não está vendo, depois baixa aí o PowerPoint para enxergar. No Paraná, né, qual é o valor? Aqui, desde 2015, é considerado o valor de 15 mil reais. Né? Então, no estado do Paraná, condenações acima de 15 mil reais entram na fila dos precatórios, abaixo de 15 mil pago diretamente. E em Curitiba, né, tem uma lei aqui de 2007, um decreto, fixou em R$ 7.978 aí esse valor. Né? Então, o precatório, a requisição de pequeno valor em Curitiba é R$ 7.900 aí, para você fugir da ordem cronológica. Vale a pena fugir da ordem cronológica? Muitas vezes sim. Né? Se você tem um valor perto aí desses montantes, vale muito mais a pena você renunciar ao valor maior, né? Então você faz uma petição para o juiz, juiz, eu ganhei do estado do Paraná 18 mil, mas considerando que eu vou entrar na fila de precatório, o estado do Paraná não paga em dia os precatórios desde 1900 e bolinha, né, uns 15 anos de atraso, é a realidade do Paraná, eu prefiro abrir mão desses 3 mil reais para ganhar os 15 mil direto com requisição de pequeno valor. Você pode renunciar ao montante excedente, né? Você pode renunciar aí esse valor a maior para você fugir da fila de precatórios, né? Então, a fila de precatórios. Aí, né, os não alimentares, por exclusão todos os demais, né? Então, é aquilo que eu já falei. Nós temos os 3 tipos de precatório, né? Nós temos os 3 tipos de precatório, e aí, né, a Constituição ela traz uma disposição interessante, né? Então, vejam, eu tenho dinheiro a receber, por exemplo, do Estado do Paraná, né? Eu tenho dinheiro a receber do Estado do Paraná a título de precatório, mas ano que vem eu preciso pagar o IPVA, né? IPVA é um dinheiro que eu pago para quem? Para o Estado do Paraná. Então, vejam, eu tenho dinheiro para receber do Estado do Paraná, mas ano que vem eu vou ter que pagar o IPVA. O que, que a legislação autoriza? Né? A legislação autoriza que eu faça a compensação disso. Né? Eu posso simplesmente falar lá para o Estado do Paraná, já que você não paga a minha indenização, então, sabe aqueles 2 mil reais lá de IPVA que eu tenho para pagar, você abate aí desse valor que eu tenho para receber. Né? Então, é permitida essa compensação, desde que não foi pago dentro do orçamento previsto. Né? Então, o Estado tem que estar em atraso. Né? Então, em atraso, permite-se aí a compensação. Né? Aproveitei aqui só o slide para pôr essa informação, mas vale tanto para o não alimentar como para o alimentar. Além disso, né, pode acontecer, por exemplo, de você não ter um veículo, você não tem dinheiro nenhum para receber do Estado.
para pagar para o Estado, né? Você não tem veículo, você não pagaria IPVA, você também não é empresa que comercializa produtos, então você não paga ICMS, e você também não tem, né, doação nenhuma, não tem pretensão de doação nenhuma, né? Então você não vai pagar o ITCMD, né? Então, veja, você tem um precatório para receber do Estado, mas você não tem aí nenhum horizonte para compensar esse dinheiro com o imposto que você pagaria. Existe a possibilidade de você vender esse precatório, né? Então você pode ceder, faz uma cessão de direitos, né, com base aí no artigo 290 do Código Civil. Você faz uma escritura pública, você informa o Estado que você está vendendo o teu precatório, né? Então você está vendendo, por exemplo, para uma empresa. Por isso que existe, né, e esses precatórios, muito embora o Estado do Paraná não pague em dia, e vários estados não paguem em dia, esses precatórios têm um valor de mercado, né, um valor de mercado aí que permite que você venda, que faça essa cessão de direitos creditórios, né? Então o precatório ele é algo bastante almejado aí por algumas empresas para compensar. Aí a empresa compra o precatório de você e ela, ao invés de pagar o ICMS, ela compensa com o precatório, né? Então, obviamente, se você for vender esse precatório, você vai sofrer um deságio, né, um deságio, ou seja, você tem 100 mil para receber, hoje acho que o preço do precatório está em torno de 50%, 60%, né? Então, a empresa vai te pagar 60 mil, 50 mil. Antigamente, há uns 10 anos atrás, o preço, né, o deságio, era de 30%. Você tinha 100 mil, as empresas estavam pagando 30 mil. Agora a coisa está um pouco mais equilibrada, vamos dizer assim, né? Então, surge aí essa compensação, né? Surge aí essa possibilidade de a empresa compensar, ou seja, o precatório tem um valor de mercado, tem um monte de gente que vive, né, e angaria, enfim, e fica atrás aí dessas pessoas com precatório para fazer a intermediação para as empresas. A sessão de precatórios aí é esse contexto. Bom, a gente já encaminhar aí para o final da aula de hoje, é interessante a gente ver, né, essa questão dos precatórios analisando a linha do tempo de todo esse imbróglio aí que é os precatórios. Eu digo imbróglio, né, porque especialmente o estado do Paraná, Rio Grande do Sul, Goiás, São Paulo também, são estados que historicamente não pagam os precatórios, né, não pagam em dia. Só que não é aquela coisa de não pagar 1 ano, 2 anos, como às vezes acontece com a União. O estado do Paraná, ele chegou a um tempo que ele não pagou, né, por 15 anos o precatório, 10 a 15 anos. Ele passou, a pessoa entrava com uma ação, ela ganhava o direito, ela entrava no orçamento, e daquele orçamento não era pago, ela esperava 15 anos, às vezes, para receber esse dinheiro, né? Então, vejam que o Estado brasileiro sempre negligenciou o pagamento desses precatórios. Por quê? Né? Porque não se toma uma decisão política, não se toma aí uma punição mais grave. Porque se vocês forem lembrar, né, das aulas aí que a gente teve alguns meses atrás, o não pagamento das contas públicas gera uma consequência para o Estado. E qual é essa consequência que está lá nos princípios sensíveis? A União pode interferir, né, pode decretar intervenção no Estado se ela não pagar esses precatórios. Isso é feito? Não é feito, né, simplesmente não é feito por uma escolha política aí desse problema. E aí o Estado simplesmente não paga, só que esse não pagar gera uma consequência que a gente acabou de ver no tocante ao Tribunal de Contas. Esses estados que não pagam aquilo que devem, eles podem sofrer sanções lá do Tribunal de Contas. O administrador público, o governador do estado, ele pode ser condenado aí pela lei de responsabilidade fiscal, porque ele não está honrando os compromissos que ele deve ter, né? Ele assumiu isso, existe uma lei determinando que ele pague esses precatórios. Então, vejam, o Estado não paga, né?
e pode gerar uma consequência para o Estado e para o administrador. Então, o que tem sido feito ao longo dos últimos 30 anos, desde a Constituição de 88? Sucessivamente, têm sido editadas emendas constitucionais para dar um fôlego para esses administradores e para esses estados, né? Então, vejam, esses precatórios, né, que são condenações, então a pessoa teve um prejuízo, a pessoa teve que entrar com a ação, a pessoa ganhou essa ação judicial, e mesmo assim o dinheiro não é pago, né? Então, vejam que isso é uma grande sacanagem com a pessoa, né, com aquele que teve êxito na ação judicial, é um desrespeito à ordem judicial. Só que isso acaba tendo aí um respaldo da própria Constituição. Por que a Constituição? Porque o artigo 100 da Constituição, que regula o precatório, está na Constituição. Então, sucessivamente, tem sido colocado emendas constitucionais dando novo prazo para pagar, novo prazo para pagar. Então, é interessante, eu sempre gosto de trazer, né, esse contexto histórico para vocês verem como o Estado tem vergonha nessa questão de pagamento de precatório. Todas as vezes que o prazo de pagar está se esgotando, surge uma emenda constitucional dando mais tempo, mais tempo, mais tempo, mais parcela, mais parcela. E aí, né, o coitado lá, o taxista, né, que a gente já viu que ele se salva pela requisição de pequeno valor, mas vamos imaginar que a indenização dele é de 100 mil reais. Ele vai ficar aí 10 anos sem receber esse dinheiro, né? Então, é uma grande sacanagem, né, com as pessoas aí, com a população. E como que é esse histórico? Começa com a Constituição de 88, né? A Constituição de 88 trouxe esse regime, trouxe o artigo 100, e aí o que a Constituição de 88 falou? Olha, tem esse monte de precatório para pagar, e o Estado, né, a gente sabe, não tem recursos para pagar isso tudo de uma vez. Então, o que foi feito? Simplesmente divide em 8 parcelas anuais, né? Toda vez que eu falar parcela aqui é por ano, não é por mês. Então, o que foi feito? Lá no artigo 33 da DCT, do anexo lá da Constituição, foi dado 8 anos para serem pagos esses precatórios. Aí o que aconteceu? Passaram esses 8 anos e não pagaram, né? Simplesmente não pagaram, simplesmente a lista, né, a ordem de pagamento só aumentou. E o que foi feito? Em vez de cobrar o administrador, em vez de cobrar o pagamento, em vez de adotar uma política para saldar tudo isso, não, vamos fazer diferente. Vamos criar uma emenda constitucional, e aí foi feita em 2000, criando, né, alterando o artigo 78 da DCT, falando assim, olha, que não foi pago em 8 anos, então vamos dar 10 anos, né? Vamos dar 10 anos aí para os estados pagarem, né? Então, do artigo 30, aqui em 88, criaram-se os oitavos, né? Os oitavos, 8 parcelas. Com a emenda 30 de 2000, aí vieram os décimos, né? Porque são 10 parcelas anuais. Então, simplesmente a emenda constitucional deu 10 anos para o poder público pagar isso. Bom, 2000, né, estava chegando 2010 e o problema, né, dos precatórios não foi resolvido. Mesmo parcelando em 10 vezes anuais, não se pagou. Então, qual é o caminho que o Estado brasileiro adota? Ele cobra do governador, ele vai em cima, ele pressiona? Não. Ele cria uma nova emenda constitucional e dá mais prazo, né? É muito simples resolver esse problema, dá mais prazo ainda. Então, em 2009, com a emenda constitucional 62, simplesmente se deu aí mais 15 anos, né? Então, veja, você não pagou em 8 nem em 10, então eu vou te dar 15 anos, né? 15 anos para você pagar essa dívida. Só que aí eu vou criar uma situação nova, né? Vamos colocar aqui um jeito da gente economizar recurso para o Estado. O que essa emenda constitucional colocou? Ela falou assim, olha, se você não quer esperar até 15 anos para receber o dinheiro, eu te dou uma alternativa, cidadão que tem um precatório para receber. A gente pode fazer um leilão às avessas, né? O que às avessas? A lógica do leilão é que você, quem dá mais, leva, né? Então, quanto mais você paga, né? Quem decide pagar o maior valor,
é aquele que acaba comprando, né, a mercadoria. Aqui é um leilão às avessas, é aquele que dá o maior desconto para o Estado, né? Então, aquilo, o taxista tem 100 mil para receber. Aí o taxista fala assim, olha, eu já estou velho, eu já estou doente, eu sei que esse negócio não vai ser pago, esse estado do Paraná é um sacana, né, fica me enrolando, já estou aí há 10 anos para receber, então faço o seguinte, eu dou um desconto de 70%. Ótimo. Então você pula a fila e você vai receber os 30% lá, porque você fez um acordo, né, com o Estado para receber isso. Então, vejam, se criou um leilão às avessas, né? Simplesmente as pessoas que aceitavam receber menos pulavam a fila e recebiam antes das demais. O que aconteceu? Aí foi objeto de duas ações diretas de inconstitucionalidades, né, as ADIs, e o STF falou assim, não, isso não pode fazer, né? Ao se criar esse mecanismo de leilão às avessas, simplesmente está burlando a ordem cronológica de pagamento dos precatórios, que é o caput do artigo 100. Ora, você dá um desconto maior e você recebe antes do que o outro, isso aí é violar a ordem cronológica de pagamento. Então, o STF julgou inconstitucional essa lei, né, que deu um prazo de 15 anos para pagar. Só que aí gera um problema, né? Qual que é o efeito de uma inconstitucionalidade de uma emenda constitucional? A gente já viu isso no começo do semestre. O efeito é ex tunc, né? Toda inconstitucionalidade, ela retroage para a data em que foi editada. Aí o que o STF fez? Ele falou assim, puxa vida, mas eu estou julgando isso aqui em 2013, é uma emenda de 2009, então já tem 5 anos, 4 anos, né, e está todo mundo fazendo desse jeito. Se eu declarar inconstitucionalidade desde o momento, né, em que foi editada a emenda constitucional 62, eu vou criar um caos, né, porque o Estado vai ter que pagar a diferença, vai ter que desfazer tudo que foi feito, enfim, vai bagunçar esses 5 anos aí, esses 4 anos que foram já consolidados. Então, em modulação de efeitos, né, a gente já estudou isso também, em modulação de efeitos, o STF, né, e aí o ministro Luiz Fux, ele falou o seguinte, né, então, em 2015, ele manteve válido o que foi feito até então, né, então o que aconteceu? Tudo que foi feito, né, ele modulou os efeitos dizendo que aquilo é válido. E aí ele deu um prazo, né, um prazo de 5 anos, para que o governo, né, a União, o Estado, regulasse, né, novamente a questão do pagamento dos precatórios. Aí o que aconteceu? Né, em 2016 veio uma nova emenda constitucional, já que, né, o STF falou, né, que essa emenda 62 só vale até 2015, aí que foi necessário fazer uma nova emenda constitucional, que foi a 94, em 2016, que trouxe o quê? Né? Então, já que, né, teve esse problema, né, todos os precatórios deveriam ser pagos até dezembro de 2020, até o final desse ano agora. Só que aí gerou um problema, né? Vejam, os estados, a União, os municípios tinham que pagar todos os precatórios em atraso até o final desse ano, ou seja, daqui a 2 meses. E aí os municípios, estados e a União, ao invés de adotarem políticas para quitar esse débito, simplesmente eles fizeram uma pressão no governo, né, via deputados e senadores, para criar uma nova emenda constitucional e dar mais prazo para eles. Né? Mais prazo, porque até, né, de 2016 para 2020 é muito pouco para pagar. Então, eles pediram mais prazo e veio a emenda constitucional que vale hoje, a 99 de 2017, que deu o prazo até 2024, né, para pagar aqueles precatórios. Então, vejam como o Estado brasileiro atua com, né, total lealdade, total má-fé, para postergar o pagamento aí desses precatórios. Né? Então, vejam que tem gente aí que já morreu, deixou de herança para os filhos aí esses precatórios, porque
o governo fica convalidando a sacanagem, né, a inadimplência desses estados e municípios, né? Então, por isso que a gente tem aí estados como, por exemplo, do Paraná, que tem uma fila, né, uma lista enorme aí de pendências para pagar. Já foi muito grande, agora reduziu um pouco, né, um pouco melhor, mas ainda assim, né, tem muita gente aí sem receber a condenação que tem direito, né? Então, precatórios aí para trazer um contexto para vocês. Com isso, né, com isso a gente encerra o conteúdo de hoje. Não sei se ficou alguma dúvida, alguma questão. Lembrando, né, para aqueles que estão aí, não esqueçam de ir lá, né, fazer atividade de frequência. E a Dalice perguntou, né, nesse caso de RPV, como acontece na Previdência. Sim, sempre que o valor da condenação não chega a mais de 60 salários mínimos, né? Então, geralmente a Previdência, né, e, de modo geral, os benefícios previdenciários, eles estão sempre ali perto do salário mínimo. Então, é raro aí uma pessoa ter condenação muito grande, né? Então, a maioria das vezes, esse processo tramita no Juizado Especial Federal, e, por sinal, o critério é 60 salários mínimos, né? E aí, uma condenação não extrapola esse valor, o RPV é o grande, né, a grande maioria aí dos pagamentos das condenações previdenciárias. Mas se for maior, vira precatório também. Vira precatório. Bom, pessoal, então, agradeço a paciência, né, agradeço a compreensão aí de todos. Vamos dar continuidade aí à nossa semana, né, espero que todos estejam bem, com saúde, aguentem firmes, mais um mês aí a gente encerra o ano, né, espero ano que vem aí estar em sala de aula, vendo todos vocês. Bom, agradeço aí, obrigado pelo tempo de vocês, e semana que vem a gente volta a se falar, tá bom?